Salve galera, está aqui para mais um vídeo do canal e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Documento e Monumento segundo Jacques Le Goff, que é um historiador que você sabe que eu admiro bastante. É o último capítulo desse livro que eu já recomendei aqui no canal, em 10 livros para se pensar em historiografia, História e Memória, do Jean-Jacques Le Goff. E no último capítulo você encontra a reflexão que ele faz a respeito de documento e monumento. Então vamos lá, sem delongas. Se você gostar do vídeo, se você achar o conteúdo interessante, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, que é muito importante, que eu quero ver se eu chego a 1000 inscritos até o final do ano. Dá aquela força aí, valeu? Tamo junto. Bom, acho que a tese central já é apresentada logo no primeiro tópico desse artigo, né? Que ele vai ser dividido em 3 subcapítulos, vamos chamar assim, ou 3 tópicos, né? Que é o primeiro, matérias de memória coletiva e história. E nesse primeiro tópico, basicamente, o Le Goff vai apresentar suas noções de documento e monumento. E o documento aqui aparece, como indica o título, como uma matéria da memória, um material de memória, entende? E é uma forma de perpetuar alguma memória, né, de maneira mais concreta, propriamente dita, num documento ou no monumento. Tanto o monumento como o documento como o monumento seriam, portanto, por Le Goff, materiais da memória, né? O monumento é apresentado aqui como algo que busca se perpetuar ao poder, né? E como 2 subvariações gerais, que é a arquitetura e a escultura, de um lado. Então, a arquitetura e a escultura seriam uma categoria só, e o funeral como outra categoria, como uma forma de perpetuar uma memória sobre o indivíduo ou sobre algum feito, né? No caso da escultura, por exemplo. E o documento, por sua vez, ele toma sentido de testemunho histórico para os historiadores ali do século XIX, sobretudo os historicistas e positivistas, que a gente fez um estudo aqui no canal também. E o Le Goff, ele vai dizer que há um triunfo do documento sobre o monumento. E sobretudo aquele documento escrito, né? E é justamente essa crítica que ele vai fazer ao longo do seu artigo. E então, o documento ele toma sentido no processo histórico ocidental como testemunho da história e como testemunha dos fatos em si, beleza? Seria então uma valorização do documento sobre o monumento, o triunfo do documento sobre o monumento. E aí o segundo capítulo, o segundo tópico é o século XX, do triunfo do documento à revolução documental, né? E ele vai falar sobre a escola dos análises, que a gente também tem alguns estudos aqui sobre Mark Bloch, como uma espécie de ampliação, de dilatação da noção de documento. Então continua-se a valorizar o documento sobre o monumento, mas há uma ampliação dessa noção. Ele cita inclusive o Mark Bloch, naquele livro Apologia da História, que provavelmente eu vou voltar a trabalhar aqui de onde a gente parou, que é a inauguração da história como um problema. A gente vai ver que nessa geração a principal questão vai ser o problema e não o documento em si, enquanto na geração passada a questão principal estava repousada sobre o documento e não sobre a pergunta que eu fazia diante daquele documento como pesquisador. Então ele cita o seguinte na Apologia da História: seria ilusão imaginar que cada problema histórico corresponde a um tipo único de documento especializado para o seu uso. Então assim, não é que, tipo assim, por exemplo, eu estudo história da religião, então eu só vou pesquisar ali nos documentos do arquivo das igrejas, como as paróquias, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Eu estudo história militar, então eu só vou me ocupar dos documentos de ordem militar. Não, o historiador ele pode ampliar essa gama de documentos para responder uma mesma pergunta, né? Então o Bloch coloca como ingênuo achar que o mesmo tipo de documento responde específico para cada área, né? É muito mais amplo que isso. Então há esse avanço do século XX, e principalmente no século XXI agora, o Le Goff vai dizer que é um avanço qualitativo e quantitativo, né? Porque melhora a quantidade de documentos que a gente tem em mãos,
como a qualidade da crítica que a gente pode fazer desses documentos. E agora, essa crítica, essa problematização se interessa não só pelos grandes homens, como a gente viu, mas por uma humanidade comum, as classes subalternas e tudo mais. E eu não vou ficar citando muito aqui, o que o Legoff vai focar bastante no final desse tópico, que é sobre os computadores e a questão dos arquivos virtuais, a possibilidade de gráficos por meio de uma história estatística e como isso também contribuiu nessa revolução aí documental, né, cara? Então eu leia o texto do blog que você vai poder se aprofundar um pouco mais nisso. Mas é fato, né? Hoje eu vou pesquisar alguns documentos primários e eu encontro na internet em alguns acervos, né? Como o arquivo do Estado de São Paulo, o próprio Instituto de História e Geografia. Então é maravilhoso. E a gente vai para o último tópico, que é a crítica do documento em direção ao documento-monumento, como uma coisa só. Então ele fala que essa crítica documental começa lá na Idade Média, de maneira reservada, ganha amplitude no Renascimento, vai ter um refinamento dessa crítica a partir do Renascimento, já desvinculado da ideia clerical. Os eruditos do século XVII e século XVIII vão ainda ampliar mais essa crítica. Eu cito exemplo aqui, por exemplo, da exegese, né, cara? Cito exemplo, por exemplo, né? Bom, eu tenho essas coisas. Da exegese bíblica, da hermenêutica. Então, muitos teólogos contribuíram para essa parte da crítica documental erudita. E, enfim, o positivismo, que eu acho que o Legoff, acho que ele exagera um pouco na crítica ao positivismo. Eu diria historiadores do século XIX, tanto positivistas como historicistas, que refinaram ainda mais essa crítica, né? E que essa crítica documental ela vai ganhar mais amplitude ali com a escola dos análises. Então, como é importante essa questão e coloca essa questão do análise em colocar o dever principal do historiador, a crítica documental. A função do historiador é desenvolver a crítica documental, entende? Esse é o trabalho, esse é o ofício do historiador, como diria o Mark Bloch, né? E aí chega a última pergunta que nos resta, acredito, que é o que transforma, que o Legoff faz, o que transforma o documento em monumento. Eu não vou citar aqui o autor que ele utiliza, porque eu não conheço, eu sei que ele está ali baseado nas ideias de Foucault, que aí eu tenho um pouco mais de conhecimento, e a resposta é bem Foucaultiana. O que transforma o documento em monumento é sua utilização para o poder, e no caso da história, ligada à ideia de perpetuação do poder. E aqui, a gente volta lá à tese principal, que o documento ele é apresentado como um produto de uma sociedade, como algo fabricado segundo relações de forças, resultados de montagens específicas, conscientes ou não, de uma determinada sociedade, entende? Tem minha colinha aqui. Então, o documento ele não cai do nada, ou a entidade da história, a musa da história vai lá e entrega os documentos. Não, os documentos são construções de determinadas sociedades, de relações de força, consciente ou não, daquilo que sobrou, né? Da coisa que ficou, de alguma forma, seja de maneira consciente ou não. E essa perpetuação do documento e, sobretudo, a utilização desse documento como forma de poder, o transforma de alguma forma em um monumento, entende? E que o documento histórico mesmo, ele não é neutro por si só, e que ele foi uma construção de jogos de poder que permitiu que ele chegasse à mão do historiador agora. Então, alguém o escolheu, alguém o selecionou. No caso aqui do Brasil, a gente viu o Vanhag, por exemplo, ele que foi lá em Portugal, na torre do arquivo, acho que de Lisboa, e selecionou os documentos que acharam interessantes para a história do Brasil, entende? Aqui na minha região também, o Instituto de História e Geografia teve um papel muito importante nisso. E além dos quais o Estado, o poder, permanece diante de mudanças de governo. Então há uma construção histórica da própria chegada do documento à mão do pesquisador, né? E que o documento é um produto histórico, social e cultural do seu tempo. Resultado de forças das sociedades históricas para impor ao futuro, voluntariamente ou não. Beleza, gente? Então acho que essa é a grande contribuição aí do Legoff, essa relação de documento e monumento, e como se faz a crítica dos documentos e dos monumentos como formas de tentar se interpretar a história. Lógico que faltou muita coisa, porque você vai encontrar com mais precisão lendo Legoff, tá bom? Eu recomendo aqui História e Memória, Documento e Monumento, Jean-Jacques Legoff.
É nóis, galera. Tamo junto aí. Forte abraço e senta o like aí no canal, beleza?